Oi, gente, boa tarde. A quinta aula de literatura do Enemzando será sobre o arcadismo. E o arcadismo ele também pode ser chamado neoclassicismo ou de setecentismo, e ele surgiu no século XVIII, o século das luzes, que recebe esse nome porque o iluminismo estava em alta, o racionalismo também, eles estavam abandonando aos poucos as raízes da Igreja Católica. E o escritor Luís Camões, ele teve grande influência nos autores do arcadismo. Vários autores se inspiraram em Camões. E os iluministas que surgiram no século XVIII, que ganharam um grande destaque, ele estava em alta durante essa época e o iluminismo ele teve grande influência também aqui no Brasil, embora tenha surgido na Europa. Ele influenciou na Inconfidência Mineira e aqui no Brasil. Durante esse século também eles tinham um racionalismo, uma atitude científica, questionava sempre, procurava investigar, não era mais aquele caráter religioso que acreditava. Eles faziam também apologia do saber e do conhecimento, foi quando houve a criação da enciclopédia, da primeira enciclopédia, que era o símbolo da crença no poder transformador da ciência. As expressões como liberdade e igualdade, eles ganharam conotação revolucionária, como, em exemplo, a Revolução Francesa de 1789. E para os iluministas na época, viver em liberdade e igualdade era aprender as lições do homem quando este vivia em estado natural antes da civilização. Teve também, na literatura, ganhou força a imagem do bom selvagem, que foi criado por Husserl, confuso falar o nome. Que o bom selvagem é o homem puro, ainda não contaminado pela concorrência humana e pelas ambições que marcavam as relações sociais. Algumas características do arcadismo é a retomada da cultura clássica, por isso que recebe o nome de neoclassicismo. E retomou a cultura grécia e romana, em especial. Também tinha o racionalismo como característica e a apologia do conhecimento. Eles teve a imitação dos modelos antigos, que passou a ser um ideal defendido abertamente pelos arcades, assim como as noções de equilíbrio, harmonia, arte ética, que o bem é belo, bem igual a belo, apologia de valores espirituais, em detrimento dos valores materiais. E a mitologia clássica ele ganha um novo impulso como fonte de inspiração e de referência. Essa aproximação do modelo antigo também representava uma reação aos excessos do barroco, que enquanto no barroco tinha uma linguagem rebuscada, aqui tinha uma linguagem mais simples e direta, tinha uma visão mais otimista e racionalista, diferente do barroco. Também teve essa linguagem simples, está ligado ao termo inutilia truncati, que é cortar o que é inútil, que é cortar termos desnecessários sem uso de figuras de linguagem, sem aquela linguagem muito rebuscada, só usar mesmo uma linguagem simples, o que é útil. Utilização de versos brancos, que era sem rima, e tinha um convencionalismo amoroso. Tipo, a maioria dos poemas amorosos era parecido, não tinha tanta mudança, tanta diferença um do outro, não era igual ao barroco. Teve também o surgimento do sentimento científico, que impôs grande preocupação com assuntos imediatos, como a prática da virtude civil, a melhoria do homem pela instrução e a crença na felicidade terrena por meio do bem e da sabedoria, em oposição aos princípios da Contra-Reforma, que a única liberdade era a celestial, ou seja, só a morte. Já no arcadismo não acreditava nisso, era contra isso. Para os arcades, a plenitude da vida na Terra só poderia ser obtida com equilíbrio e tranquilidade, o que corresponde a outro termo daquela época, que é aura mediocritas, que é a mediana é de ouro, ou o equilíbrio vale ouro, que você só consegue ser feliz, a felicidade terrena só
vai ser alcançada se viver na mediana, nem muito, nem 80 nem 8, nem 8 nem 80. E também tinha o termo carpe diem, que era aproveitar o presente, aproveitar o momento. A natureza também tinha grande importância para os iluministas. Os cenários dos poemas, devido a essa importância da natureza, era geralmente um ambiente alegre, onde o ser humano vivia em harmonia, geralmente na natureza. E esse cenário, onde o homem está vivendo em harmonia, recebeu o nome de Loucos Amenos, lugar ameno, um lugar bom assim de estar. O otimismo também era evidente nesse tipo de ambientação, associava o campo à alegria, à felicidade. Em contrapartida, eles consideravam a vida urbana indigna e traiçoeira. Daí que surgiu o termo também fugere urbain, fuga da cidade. Eles estavam fugindo da cidade para ir para o campo. Tinha muita valorização do campo. O bucolismo, que é uma imagem campestre e tranquila, e quase sempre a natureza era explorada. Nos poemas, Argt era pastoril. Assim tinha elementos como riachos, abelhas, fontes, borboletas, ventos amenos, eram comuns na construção desse tipo de cenário bucólico, e serviam de plano de fundo para a atuação do pastor, os poemas pastoris. E geralmente os autores usavam pseudônimos inspirados em nomes de pastores antigos. Alguns autores importantes dessa época, que é o Manuel Maria Barbosa do Bocage, o Thomas Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o José Basílio da Gama e José de Santa Rita Durão. O Manuel Maria Barbosa do Cage, ele era dono de uma técnica de poética ímpar e foi considerado um dos melhores sonetistas de Portugal, um dos 3 melhores. E ele é colocado ao lado de Camões e de Antero de Quental. Ele produziu poemas líricos e sátíricos. Na poesia lírica, ele tem 2 vertentes. Uma que é a do Arcade, obediente a todos os convencionalismos dessa escola literária. Tinha a natureza bela, amiga e delicado, bucolismo, a natureza sendo boa, a paz do campo, elogio à tranquilidade. E amores realizados, não era igual barroco, que o amor era sofrido. E a pastora feliz, o pastoralismo, seguindo a tradição neoclássica. Ele seguiu todas as vertentes do arcadismo nessa primeira vertente dele. E ele adotou o nome pastoril de Eumano Sadino. A outra vertente lírica dele mostra um poeta totalmente diferente, é um poeta atormentado, marcado pelo pessimismo e pela melancolia, capaz de arroubos egocêntricos e sentimentais. Essas marcas nessa vertente dele levaram a crítica da época a concluir que o poeta teria antecipado o romantismo e que lhe valeu a classificação de pré-romântico. Eu errei aqui, não foi da época, foi bem depois que ele levou esse nome de pré-romântico nessa outra vertente dele, a segunda vertente, porque a primeira era completamente arcade. Já na poesia sátrica, ele expôs as mazelas do seu tempo em uma linguagem quase sempre pesada. Os seus alvos preferidos eram os poderosos, mas ele não poupou seus colegas da academia. E também teve uma exploração da temática sexual, bem evidente na poesia sátrica dele. Outro autor importante é o Thomas Antônio Gonzaga, que aqui no Brasil ele se envolveu na revolta nativista da Inconfidência Mineira, que foi inspirada pelo iluminismo. Ele fez tanto poemas sátíricos quanto líricos. Na poesia lírica, ele usava versos e linguagem comunicativa e fácil, tinha uma coloquialidade nos versos, bem de acordo com o padrão arcádico neoclássico. Como poeta lírico, ele tem no poema Marília de Dirceu a sua obra máxima. A série de liras do livro tematiza o amor do pastor Dirceu pela pastora Marília e fala da vida dos dois, no futuro dos dois. A obra tem 2 partes. Na primeira parte, ela é apresentada todos os elementos do arcadismo, como o otimismo, o bucolismo, o carpe diem. E nessa primeira parte, ele registra a vida real nos versos do poema Marília de Dirceu.
como era prática entre os poemas árcades. Ele assume a condição de pastor com o nome de Dirceu, que é apaixonado pela pastora Marília, que na verdade sua noiva Maria Doroteia, jovem e rica, herdeira da sociedade de Vila Rica, hoje Ouro Preto. No poema, por várias vezes, Dirceu convida Marília a gozar de momentos de felicidade junto a ele em um contato com a natureza, sempre mansa e linda. A sensualidade do convite amoroso não tem aqui, não é igual ao barroco. Aqui, o peso do pecado e o medo da punição divina, que era presente no barroco, não está aqui. Aqui, a sensualidade é tratada como naturalidade e equilíbrio. Já na segunda parte do poema Marília de Dirceu, foi concluída na prisão, porque ele foi preso, e não tem o otimismo. Tem a tristeza e a melancolia, com a certa aproximação da morte. A perda da mulher amada fez surgir uma poesia lacrijante e sentimental. Esses aspectos destoam do arcadismo convencional, permitindo falar com antecipação da sensibilidade romântica. O próprio poema, como um todo, mostra o poeta menos preocupado com a amada e mais voltado para a referência pessoal, o autoelogio, o egocentrismo, que era típico do romantismo. Então, por conta disso, a crítica literária também costuma classificar o Thomas Antônio de Gonzaga como um pré-romântico. Porém, ele ainda apresenta traços árcades, apesar desses outros. Já na obra sátrica, ele é autor do poema sátiro epistolográfico Cartas Chilenas, que criticava o governo autoritário e corrupto de Luiz de Cunha Menezes, que era chamado no poema de fanfarrão minésio. E como ele não queria ser descoberto, né, ele criou um novo pseudônimo, que é Critilo, que escrevia um amigo mineiro, Doroteu. Os poemas eles circulavam pelas ruas da Vila Rica sem que o autor jamais fosse identificado. E muito tempo depois que essa obra foi atribuída ao Thomas Antônio Gonzaga. E ele também, assim como vários autores, fez uso de uma linguagem simples. Outro autor é o Cláudio Manuel da Costa, que a sua coletânea poética Obras foi o marco inicial do arcadismo no Brasil. Ele adotou o pseudônimo Arcade de Gloucester Saturnio, e ele, assim como diversos outros autores da época, sofreu a influência de Luís de Vaz de Camões. E a sua obra segue os modelos arcadistas, embora às vezes tenha uma mistura da herança barroca. Às vezes, nos poemas dele, aparecem tonalidades cultistas, herança barroca. Ele também escreveu a obra Vila Rica. Outro autor importante da época é José Basílio da Gama, que também, assim como também teve influência de Camões, em especial ele se inspirou bastante na obra Os Lusíadas, feito um poema épico chamado Uruguai, e também deixou uma coletânea lírica. E nessas obras dele ele detalhou de forma exuberante e descritiva a natureza brasileira, teve bastante detalhe assim da natureza brasileira. Outro autor é o José de Santa Rita Durão. Ele também fez um poema épico, também se inspirou ao estilo de Camões, e o poema épico dele, Caramuru, é a primeira obra a ter tema um habitante nativo do Brasil, indígena. Ele utilizou o verso decassílabos, 10 cantos e 5 partes, e apesar dele ter feito um poema épico, ele era bastante religioso, então em seu poema épico ele utiliza o conservadorismo cristão em vez da mitologia pagã. Outros autores brasileiros, como Inácio João Alvarenga Peixoto, que fez obras poéticas, que eram poemas líricos nacionalistas, tinha uma atitude crítica em relação à colonização portuguesa. Também tem o Manuel Inácio da Silva Alvarenga, que escreveu Glaura, que é um poema lírico, e é o Desertor das Letras, que é um poema herói cômico, que também criticava a reforma universitária de Pombal. Caldas Barbosa, que fez uma coletânea de poemas e músicas,
sensibilidade do registro do cotidiano das ruas. Então, isso são coisas importantes sobre o arcadismo. Qualquer dúvida que tiverem, é só deixar nos comentários que eu respondo.